primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Eu saúdo a todos vocês e os irmãos que nos acompanham através das mídias, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler um versículo apenas. 1 Tessalonicenses 5, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 14. Peço a vocês que deixem a Bíblia de vocês aberta. Aí já temos aqui o texto projetado. Nós vamos lê-lo daqui a pouquinho. Bem, conta-se uma história de que a respeito de um jovem seminarista, um professor teceu um comentário dizendo que ele era um rapaz muito bom, um bom rapaz, mas lhe faltava motivação. No entanto, meus irmãos, esse professor, embora tivesse tecido esse comentário, nada fez para motivá-lo, nada fez para encorajá-lo, conforme manda o mandamento bíblico de que devemos nos encorajar mutuamente. E nada ele fez nesse sentido. E é possível que isso aconteça não apenas com jovens seminaristas, mas com pessoas, com cada um de nós, com pessoas da igreja, da comunidade cristã. Isso acontece com muita frequência. Em todo grupo há isso, né? Em qualquer momento nós poderemos, certamente, meus irmãos, encontrar pessoas que enfrentam provações, problemas e sofrimentos. Isso acontece. Alguns sofrem emocionalmente por causa de uma doença que está enfrentando, né? Ou mesmo devido a uma morte na família. Outros enfrentam crises no casamento, e há aqueles que estão lutando contra relacionamentos difíceis no seio familiar. E ainda existem aqueles, meus irmãos, que enfrentam pressões, dificuldades lá no local de trabalho. E essas coisas certamente levam ao desânimo. Seja qual for o motivo, meus irmãos, da tentação ao desânimo, a palavra do Senhor, a palavra de Deus nos instrui aqui, nos edifiquemos mutuamente por meio do encorajamento entre nós mesmos, do encorajamento mútuo. Na mensagem que nós falamos lá na semana passada, nós falamos sobre o aconselhamento mútuo como um mandamento de Deus e como um dever de cada um dos seus filhos. E dando continuidade ao que falamos lá na semana passada, ao que ministramos, ainda dentro do mesmo assunto que envolve a dinâmica da igreja, nós falaremos hoje, se Deus nos permitir, em sua bondade e graça, sobre nossas atribuições na igreja do Senhor, no corpo de Cristo. Aqui nesse texto de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ele vai passar à igreja do Senhor algumas instruções finais que seriam importantes ali para que os irmãos seguissem firmes ali, servindo ao Senhor, servindo na comunidade cristã, visando o próprio bem da igreja, o desenvolvimento do corpo de Cristo. E entre estas instruções nós temos essa aqui do versículo 14, eu gostaria de convidar vocês a lerem juntamente comigo, o que nos diz esse texto lá no verso 14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Conforme nós falamos na semana passada, o interessante é que estas instruções não eram de responsabilidades apenas do pastor da igreja, da liderança da igreja, mas de todos que faziam parte da mesma, da comunidade do Senhor. O texto diz: exortamo-vos também, irmãos. Isso nós falamos, enfatizamos bastante na semana passada, não é? Ou seja, cada um de nós, meus irmãos, deve contribuir como
para o crescimento, para o desenvolvimento espiritual de cada membro, que por sua vez vai resultar aí no desenvolvimento da igreja como um todo. E isso certamente acontece. E de acordo com esse texto aqui, há 3 atribuições que eu gostaria de destacar, atribuições que vai contribuir para o desenvolvimento da igreja, o desenvolvimento dentro da sua dinâmica. E a primeira delas que eu quero destacar aqui é que é nossa atribuição a admoestar os insubmissos, conforme está claro aí no texto, na primeira parte, né? E aqui eu queria fazer uma pergunta, queria chamar vocês à reflexão, né? Questione a você mesmo. O que você faz se na igreja do Senhor, na igreja que você congrega, você observa e você nota que um dos seus membros está andando de maneira errada, está andando em desacordo com os princípios da fé cristã? O que você faz? Se há uma pessoa que faz parte do corpo, é membro da igreja, mas está em desacordo com a palavra de Deus, você se envolve? Ou você não se envolve? Né? Pois você acredita que o problema de cada um deve cuidar de si mesmo, você acredita que não deve se envolver com os problemas dos outros, e por essa razão você não quer se envolver? E a Bíblia vai nos ensinar dizendo que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, isso peca, não é? Ou você toma como uma segunda opção, sai contando para todo mundo o que aquela pessoa está fazendo, como aquela pessoa está andando. E se você fizer isso, você certamente estará pecando contra a igreja do Senhor e também pecando, acima de tudo, contra o próprio Senhor. E essa atitude não resolverá de maneira alguma, também não resolverá o problema. Ou como terceira opção, você tenta resolver o problema chamando aquela pessoa de uma maneira particular e conversa com ela. E lhe orienta, pois você acredita que o problema de um, na comunidade da fé, é problema de todos. E essa perspectiva está correta. É problema de todos. Pois se você tiver um membro do seu corpo enfermo, com problema, é claro que esse membro do seu corpo que está doente, que está machucado de alguma maneira, uma perna, seja um braço, uma mão, ele vai afetar seu corpo e possivelmente, dependendo de como você esteja, acaba afetando a sua vida emocional. E é assim que acontece. E é essa perspectiva está correta, conforme nos ensina a palavra de Deus. E é justamente isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo está ensinando aos irmãos lá de Tessalônica. A primeira parte aqui do versículo 14, ele diz: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Não é? Veja aqui vocês, meus irmãos, que esta palavra insubmissos significa estar fora de compasso. Como um soldado que está numa fila em marcha, marchando, porém ele perdeu o compasso ali, e ali ele está meio que perdido. Né? Tem esse significado aqui, ele não está andando certo. Ele é alguém negligente quanto a certas obrigações, a certas responsabilidades. Mas esse termo aqui também significa ser o mesmo que um desafiador, um insolente ou mesmo um rebelde. Na realidade, meus irmãos, esta palavra diz respeito às pessoas que são desrespeitosas. Pessoas obstinadas e teimosas também. Geralmente elas se colocam contra o que Deus quer que elas façam. Né? É assim que é. Ela não consegue enxergar a vontade de Deus para ela, para a vida dela. E aqui talvez você se pergunte, você questione, mas existem pessoas assim na igreja? Na igreja do Senhor? Existe. Certamente existe, meus irmãos. Em toda igreja local há crentes insubmissos. Algumas têm mais, outras têm menos, mas todas têm, não é? E o que fazer em uma situação como essa? Será que descartar é a solução? Será que excluí-la do hall de membros é a melhor alternativa? Será que é esse caminho que nós devemos tomar? É claro que não. Não é esse o caminho, nós devemos ganhá-la. Você lembra do que Jesus Cristo ele falou lá em Mateus 18, versículo 15, a partir do 15, ele vai instruir lá sobre alguém que peca contra nós, que pode pecar contra o corpo também, e ele diz, olha, se alguém pecar contra ti, vá lá até ele e resolva o problema. Se ele te ouvir, você ganhaste o irmão. O objetivo de Cristo ao ensinar aquilo ali, é mostrar que nós devemos conquistar em busca. O objetivo é conquistar, é trazer para o nosso lado, é trazer para cá.
né? Mas se ele não te ouvir, agora tente de novo, vai fazer a segunda tentativa. Agora leva 2 ou 3 testemunhas. Porém, se ele te ouvir, ganhaste teu irmão, olha que bênção. Porém, se não te ouvir, não desista. Agora você vai comunicar à liderança da igreja, ao conselho da igreja, ao pastor da igreja. E aí eles vão tentar novamente. E aí vão tomar as suas iniciativas. Diante de situações assim, a Bíblia nos diz que devemos admoestar pessoas insubmissas, assim devemos admoestá-la. E essa palavra admoestar significa literalmente colocar na mente, mudar a mente, pôr na mente da pessoa. Treinar essa pessoa com palavras é o mesmo que avisá-la, é o mesmo que instruir, advertir ou reprovar gentilmente, né? Com muita sabedoria. É o mesmo que você vê alguém trilhando um caminho rumo ao precipício e ela não está enxergando direito, e aí você vai avisá-la, olha, você vai trilhar esse caminho, você vai cair. Esse caminho aí é muito perigoso para vocês, não vai te fazer bem, no final você vai sair machucado. É nesse caminho que nós precisamos andar, nessa direção. Vocês lembram de Davi, o grande rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus? Não é? Quando ele caiu em adultério com Batseba, Natã foi lá, a serviço do Senhor, mas ele foi lá, e lá ele conversando com o rei, ele contou uma historinha, uma bela historinha, era o rei, ele estava à frente do rei de Israel, que estava até então em pecado, podemos dizer assim, em rebelião, porque tinha pecado contra o Senhor. Não é? E lá ele com sabedoria, ele conta aquela historinha da ovelhinha do vizinho, lá, tal, aquela historinha da APEC, tipo historinha da APEC, ele conta. E então ele chegou ao entendimento, ele compreendeu, e ele foi e se arrependeu do seu pecado. Natã fez uma advertência, admoestou diante do seu erro, aliás, diante do seu pecado. Não é? O livro a carta aos Gálatas, Paulo vai registrar para nós, vai falar para nós, que ele admoestou Pedro, repreendeu Pedro quando Pedro estava na companhia, quando em companhia dos crentes judeus, se afastou dos crentes gentios. E se tornou digno de repreensão. Paulo o admoestou, porque ele não estava andando de acordo com a fé. Ele vai usar essa expressão em outras palavras, nesse sentido aí, de que ele o admoestou a Pedro. Não é? E isso se torna, podemos dizer que esse tipo de admoestação pode ser necessária no convívio do povo de Deus. E esta é uma responsabilidade minha, meus irmãos, e uma responsabilidade tua também. Não é apenas do pastor, da igreja, não é apenas do presbítero ou da liderança, mas de todos nós. A Bíblia diz para nós, a palavra do Senhor diz que somos membros uns dos outros. Ela diz que devemos levar os fardos uns dos outros. E aqui ela vai dizer para nós que devemos admoestar os insubmissos. E isso é real em nossa convivência, no meio da comunidade da fé. Veja o que a Bíblia diz, a palavra de Deus vai dizer lá em Tiago. Olha que interessante, eu quero convidar você a abrir esse texto lá em Tiago, capítulo 5, versículo 19. Peço aos irmãos que projetem aqui, por favor, 19 e 20 depois. E lá o texto vai dizer assim: meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Irmãos, faz isso. Em relação a outro irmão que está trilhando o caminho oposto ao caminho do Senhor, e ele vai lá e convence, e fala do Evangelho de Cristo, e o convence a trazer vida e volta. E faz esse trabalho, algo normal e natural dentro da comunidade cristã, no meio do povo de Deus. E como comunidade cristã devemos continuar, meus irmãos, agindo em benefício da igreja e dos seus membros, de cada um dos seus membros. E é assim que Deus vai abençoar a sua igreja. Nós precisamos continuar sendo bênção um na vida do outro, até mesmo bênção na vida dos que são insubmissos, na vida deles também. Quando necessário for, comece, ore. Ore antes, ore por aquela pessoa que você está vendo alguma coisa em desacordo com os princípios da fé cristã, mas ore por ele. E aproveite o momento, crie uma oportunidade e vai conversar com ele. Peça sabedoria a Deus e fale em amor. Em amor. Não é porque você está certo e ele está errado que você deve chegar lá acusando e falando de qualquer forma. Não, fale em amor.
A verdade deve ser dita sempre em amor, mas admoeste aquela pessoa, para o próprio bem dela e para o próprio bem da igreja. E que isso fique só entre vocês mesmos. E Deus vai abençoar certamente a vida dele e sua vida também. Mas há uma segunda atribuição que nos compete, meus irmãos, compete a nós no corpo de Cristo, que é confortar os desanimados. Confortar os desanimados. O versículo 14 vai dizer, em sua segunda parte, consoleis os desanimados. E é interessante aqui, que esta palavra desanimados, literalmente significa de alma pequena, ou coração pequeno. Uma pessoa de pouca coragem, também pode significar, meus irmãos, uma pessoa temerosa, acometida por temor. Né? Refere-se a uma pessoa cuja alma de certa forma, se atrofiou, né? Se encolheu, ela perdeu a perspectiva da vida. E aqui, naquele momento, ela não consegue enxergar muita coisa, ela tornou-se desanimada, cansada ou derrotada. Ela tornou-se dessa forma. Não é? Você já viu pessoas assim? Pessoas tipo depressiva, deprimida? Isso acontece. Pode, de certa forma, acontecer. E os seus problemas não são, meus irmãos, necessariamente advindos de rebelião, de rebeldia contra o Senhor, obstinação, mas de um sentimento de derrota, diante das provações as quais está enfrentando, diante dos desafios que tem que enfrentar, e às vezes ela não consegue, não quer ir adiante, não quer seguir adiante. E em lugar de advertir essas pessoas, em lugar de confrontá-la, Paulo vai nos dizer aqui, nos instruir que devemos encorajá-la, consolá-la. E creio eu aqui, meus irmãos, que é bem sugestivo o fato de Paulo aqui não ter dito, admoeste os cansados, os desanimados. Ele não fala assim. Ele diz, consolem estas pessoas. Né? Como eu já disse aqui, o desânimo não é necessariamente pecado. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, por qualquer situação que ele possa enfrentar momentaneamente. E as pessoas acabam nessa situação simplesmente por causa de provações difíceis, conforme já pontuei aqui. Né? Talvez a perda de um ente querido, ou perda de alguma coisa que tanto almejava, tanto desejava, e acaba nessa situação de desânimo. Talvez aí um desapontamento, ficou desapontado com alguém, desapontado com alguma pessoa, né? E fazem com que essas coisas faz com que as pessoas tenham de lutar contra o seu desânimo. Portanto, cabe a nós simplesmente encorajá-la, confortá-la, e não apontar o dedo e não admoestá-la. Jó, o grande servo de Deus do passado, ele chamou seus amigos de consoladores molestos. Jó, que vinha de uma situação muito difícil, onde tinha perdido tudo, bens, perdido família, até mesmo a saúde dele não estava bem, estava mal mesmo, ele tinha perdido tudo, não é? E Jó, num momento de necessidade de ouvir uma palavra realmente de conforto, eles acabam apontando o dedo para Jó, acusando Jó de que ele era culpado de tudo aquilo, não é? E não era aquilo que Jó precisaria ouvir, ele não estava necessitando ouvir aquelas coisas. Seria melhor que de fato eles ficassem calados. Se você precisar, meu irmão, ajudar alguém que está desanimado, não aponte o dedo para essa pessoa. Se compadeça dos seus sofrimentos, dos seus sentimentos, da sua angústia ali momentânea. A Bíblia diz que devemos nos alegrar com os que se alegram, mas também nos ensina a chorar com os que choram. Nós precisamos de discernimento para saber como orientar essas pessoas em situações assim. O fato, meus irmãos, é que acontece que às vezes nós nos cansamos. Nós nos cansamos de tantas coisas, não é? A nossa lida, meus irmãos, judia com a gente. E às vezes bate o desânimo em nosso coração. Enfrentamos momentos de angústias e às vezes não sabemos o que fazer. Então o desânimo vem. E a gente tem que lutar contra o desânimo. E nessas horas nós podemos ser confortados, consolados. E também temos condições, e Paulo vai dizer que Deus nos consola em nossas angústias, para que a gente aprenda e tenha condições de consolar aqueles que estão sofrendo. E é assim que a gente aprende.
é na prática. E por isso a gente não pode desperdiçar o que acontece conosco. A gente precisa aproveitar as oportunidades. Me refiro, olhar para essas situações pela perspectiva divina. E entender o que o Senhor Deus quer nos ensinar com isso. O que eu posso aprender com tudo isso? Com essa situação. Nós precisamos saber lidar com isso, na realidade saber aprender, aproveitar o momento. E assim será bom para a nossa vida, porque nós podemos ser o instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas. E nessas horas, em situações assim, até mesmo porque já passamos por isso, nós podemos dar uma palavra de ânimo e de encorajamento àqueles que estão passando por situações difíceis. Talvez a gente nem saiba dizer o que, não temos palavras para dizer àquela pessoa. Mas ore. Diga para ela, eu estou orando por você. Tenho orado por você porque eu tenho visto você dessa forma, né? Eu vou continuar orando por você. Isso é confortador. A pessoa vai se sentir consolada, confortada com isso. E isso é ser bênção. E é contribuir com o crescimento espiritual da igreja do Senhor. Precisamos agir nessa perspectiva, porque é assim que Deus quer que vivamos na dinâmica da sua igreja. Por último, meus irmãos, também temos uma terceira atribuição no corpo de Cristo, que é ajudar os fracos. A terceira parte aí vai dizer para nós, lá do versículo 14, ampareis os fracos. Essa palavra fraco significa sem força, sem força. E é usada com mais frequência para descrever aquelas pessoas que têm alguma limitação física, fisicamente limitados. Né? Mas também ela é utilizada em um sentido geral para descrever pessoas que são deficientes em alguma área da vida. E esse é o sentido que nós vamos nos apropriar aqui. Por exemplo, uma pessoa pode ser fraca, né, por falta de uma instrução formal. Por não ter certa determinada formação, ela pode perder muitos privilégios. Nesse sentido, ela se torna uma pessoa fraca inserida em uma determinada sociedade. Também há aquelas pessoas que são fracas financeiramente. Em determinado momento pode passar por uma privação, um momento de fraqueza também. E também existem aqueles que são emocionalmente fracos, fraqueza emocional. Como também existem aqueles, meus irmãos, que também são fracos espiritualmente. Essa palavra também se aplica aos fracos espirituais. E a Bíblia vai dizer para nós que, em relação a isso, que devemos acolher aquele que é débil na fé. Um exemplo bíblico de alguém fraco na vida em uma determinada situação é Noemi, grande serva de Deus do passado. Naquele momento ali da história dela, da sua história de vida, ela estava fraca financeiramente. Como nós conhecemos a história, ela não tinha nada. Tinha perdido ali os filhos, nós sabemos disso, o esposo. Naquela época não tinha pensão do INSS, já era idosa. E como se sustentar? Como se manter? Não é? Fraca financeiramente. Também ela estava fraca emocionalmente. Ela estava abalada com a perda do marido, com a perda dos 2 filhos, da família que ela tinha se foi. Né? E uma pessoa que passa por uma situação de perda como essa não está feliz da vida. Ela está lá abalada, triste emocionalmente. Também podemos dizer que ela era fraca, estava fraca naquele momento ali, naquele momento lá. E é bom pontuar aqui, espiritualmente falando, porque ela estava ali, de certa forma, sem esperança, se achando sem esperança nenhuma. Não é? E amargurada contra o Senhor, revoltosa ali contra Deus. O Senhor me amargurou. Esse era o estado dela ali naquele momento. Porém, né, embora ela se sentisse assim, o Senhor Deus estava amparando ela, sustentando ela, através da sua nora Ruth. Né? Ruth, por sua vez, uma grande serva de Deus, uma mulher de fé, que ali abriu mão do seio familiar, desistiu ali do seio familiar, saiu do seio da sua própria família, e a acompanhou para ampará-la, ajudá-la diante da sua fraqueza. Olha que bênção, uma mulher de fé, de fato, uma mulher de Deus.
E na igreja de Cristo, meus irmãos, como um todo, e aqui nesta igreja mesmo, na primeira igreja presbiteriana de Petrolina, como em qualquer outra, meus irmãos, há pessoas com essas fraquezas. Certamente há. Nós não estamos imunes a elas. De maneira alguma. Não estamos imunes a um momento de fraqueza. Um pode estar enfrentando um momento de fraqueza na área financeira, como já citamos aqui, passando por uma privação financeira. Outro pode estar enfrentando uma fraqueza na área emocional, devido a uma perda, não é? Algum tipo de perda de pessoas, ou mesmo de bens de uma outra natureza. Não é? Está fraca, abalada emocionalmente por conta disso. Não é? Outro, ou mesmo por provação. Outros podem estar espiritualmente fracos. Pode ainda não ter passado por um processo de maturidade espiritual. Todavia, meus irmãos, nesse sentido, a fraqueza faz parte do nosso convívio. Faz parte da igreja de Deus. E segundo a Bíblia, só há uma solução aqui. Ajudar essas pessoas, amparar os fracos. Né? E aqui eu vou até um pouquinho mais fundo. Eu espero os irmãos e peço aos irmãos que não se escandalizem com isso. Porque na realidade Deus quer que tenha fracos na igreja. Deus deseja que tenha os fracos na igreja. Deus quer que exista. Os fracos sempre vão existir dentro da comunidade da fé. E isso, meus irmãos, para que aprendamos a viver um para o outro e não para nós mesmos. Para que a gente aprenda a servir aos outros e também sejamos servidos e possamos servir assim aos fracos. Já pensou se todos aqui fossem fortes? Se a gente não precisasse do outro, não é? Já pensou sobre isso? Nós não serviríamos a ninguém, muito menos seríamos servidos pelo nosso irmão, não é? Mas Deus quer que sejamos bênção um na vida do outro. É por isso que a Bíblia vai nos ensinar aqui: ajude o irmão fraco, ampare o irmão fraco, sustente aí o irmão fraco, ajude o irmão fraco na fé. E fraco aqui, conforme eu já disse aqui, ou fraqueza, né, como falamos até aqui, não se limita apenas à fraqueza na fé. Na fé não sei, significa isso também, mas não significa apenas isso não, abrange outras fraquezas do ser humano, da natureza humana, pois sendo elas quais forem, não importa qual seja o tipo de fraqueza, nós precisamos daqueles que estão vivendo, passando um momento frágil na vida, um momento desagradável na vida, e nós louvamos ao Senhor. Louvamos a Deus, meus irmãos, porque esta igreja tem feito um bom trabalho de ajudar os fracos. Me refiro ao trabalho de cesta básicas, mas certamente a outros. Mas através desse trabalho também é um meio de amparar aquelas pessoas que estão passando um momento de dificuldade, um momento de adversidade. E isso não deixa de ser um auxílio, um amparo àqueles que estão fracos nesse momento. E o que nós devemos fazer? Devemos continuar assim. Porque isso é mandamento de Deus. É desejo de Deus e nós devemos continuar fazendo aquilo que agrade ao Senhor. Ao longo da nossa vida de fé, nós precisamos ajudar uns aos outros. Ajudar os nossos irmãos. Vida de comunidade cristã. Eu gosto muito de usar aquele termo, comunidade da fé. É assim mesmo. É assim que a gente deve e precisa viver. E para concluir, meus irmãos, eu quero dizer que no exercício dessas atribuições aqui, ou responsabilidades, nós precisamos ser pacientes com todos eles. Né? O versículo 14, lá no finalzinho, vai acrescentar para nós: sejais longânimos para com todos, o que inclui aqui os insubmissos, o que inclui aqui os desanimados, o que inclui aqui os fracos. A igreja do Senhor Jesus Cristo é formada por pecadores, pessoas assim como eu e você, e na comunidade da fé, aqui sempre vai existir os insubordinados, sempre irão existir os desanimados e os fracos, e nós não podemos nos impacientar com eles, de modo nenhum. Muito pelo contrário, meus irmãos, nós devemos ser pacientes, nós devemos ser longânimos com eles na convivência aqui e no trato também. Tratando sempre com gentileza, com benignidade, que é a mesma coisa. Tratando com amor. Porque é assim que Deus nos ensina a fazer. Sem contar que em determinado momento da vida, nós podemos nos enquadrar em uma dessas
dessas áreas aqui. Podemos estar vivendo um momento de insubordinação devido ao nosso próprio pecado. Podemos estar vivendo um momento de desânimo devido a uma prova muito difícil que estejamos passando na vida. Ou mesmo podemos estar passando um momento de dificuldade, de fraqueza. E aí? A gente precisa contar com a longanimidade, a paciência dos nossos irmãos em relação a nós mesmos. A gente precisa. Em suma, meus irmãos, nós precisamos uns dos outros. Essa é a grande verdade. Nós precisamos uns dos outros. Não é? E é assim que nós contribuiremos para o desenvolvimento saudável da Igreja do Senhor. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ajude em cumprir as nossas atribuições e responsabilidades no convívio entre o seu povo. Amém.